Olá, olá, bom dia, bom dia. Aqui é César Ribeiro, canal Plantas Verdes. Pessoal, hoje eu tirei o dia aí para fazer aí uns vasinhos, né? E eu uso bastante a caixa de leite. Essa caixa de leite ela é consumida por mim mesmo, eu não jogo no lixo. Para fazer uma reciclagem dela de bom gosto, eu transformo elas em uns vasinhos, as quais eu planto minhas mudinhas e depois estou replantando em lugares maiores. E hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que eu faço, porque essa caixinha ela é quadradinha, bem bacana, bem legal. Ela é super bom porque ela tem uma proteção solar por dentro, né? Se for num lugar muito quente, ela vai estar refrigerando aí a sua muda. Eu corto ela na parte de cima e faço uns furos a uns 3 dedos mais ou menos da base dela. Por quê? Porque essa parte que fica mais alta, ela vai estar armazenando uma água para que num dia que você não consiga molhar ou você esteja fora e tal, ela não fique desidratada, entendeu? E ela vai criar nessa parte mais alta aí um lençol freático, onde vai estar umedecendo sempre a terra e deixando aí as raízes mais firmes, mais fortes, para a gente ter uma muda mais saudável. E eu tô com uma terra que eu já transformei ela em numa composteira, né, que eu tenho. Aqui eu uso folhas, matos que eu corto, areia de construção, terra, vou jogando e ela vai se decompondo e aí cria as matérias orgânicas, né? Ela é uma terra viva onde tem bastante vida e aí vai me dando aí a qualidade que eu preciso para me fazer minhas mudas. Aqui eu tenho uma terra já, né, feita aí há algum tempo, bem soltinha, bem arejada, para que as mudas fiquem bem saudáveis. Aqui eu tenho uma outra terra onde ela já está com adubo, né? Esse aqui é um adubo de galinha que eu uso, que eu tiro do meu galinheiro e vou fazendo aí essa terra mais forte para estar dando um pouco mais de saúde para as minhas mudas, para depois estar plantando em alguns lugares definitivos. E tenho aqui também a areia de construção, que é o que vai fazer a terra ficar mais leve, mais arejada, mais oxigenada, para que aí as mudas se desenvolvam mais rápido e com mais saúde, mais saudável. Quando você transplanta ela, você faz aí uma troca, né, de oxigênio da muda para uma terra que às vezes é mais dura, porém a muda não vai sentir e vai desenvolver de uma forma muito legal, muito bacana mesmo. Então nessa manhã aqui eu vou estar transformando essas caixinhas em vasinhos e vou mostrar tudo para vocês aí passo a passo. É claro que cada um tem a sua maneira de fazer, cada um tem aí a sua maneira de construir as suas mudas, né? Eu gosto de fazer isso, uma que eu não descarto lixo, eu aproveito, transformo em pequenos vasos, né, onde você pode estar plantando vários tipos de mudas, vários tipos de fruta, legumes, verduras, o que você quiser, raízes, tempero, é tudo muito bacana, muito saudável e vai ficar top de linha. Já tenho algumas aqui, vou até pegar uma aqui só para uma pequena demonstração. Olha só, isso aqui é um maracujá que eu plantei da semente, ó. Olha a muda que bonita. Olha como ela está saudável. Esse aqui é um maracujá roxo, né? Tenho ali algumas outras espécies também. Essa daqui ela tem uma terra arenosa, ela está bem arejada, bem oxigenada. E é o que eu falei para vocês, né? Eu faço o furo aqui, ó. Tá vendo, ó? É uns 3 dedos da base para cima. Por quê? Porque a água ela vai descer, quando ela chegar nessa parte de baixo, a água ela não evapora, ela não vai sair, ela não vai desperdiçar. Se eu tivesse feito o furo embaixo, essa água ela vazaria e a terra ia ficar seca. E como tem essa parte de baixo aqui para armazenar essa água que eu jogo para molhar, então essa água ela vai servir, né, de um reservatório, como se fosse um lençol freático, para estar molhando essa terra e ela está sempre úmida e as mudas ficaram assim,
saudáveis, bonitas, folhas bem verdes, né, sem nenhum tipo de deformação. E assim a gente vai cultivando e fazendo as mudas. Tenho bastante aqui, eu tenho maracujá, tenho a árvore de São João, eu tenho aqui o bredo. O bredo é uma planta punk, né, que ela dá por si só. Em qualquer mato aí a gente encontra, mas poucas pessoas têm o conhecimento dos benefícios dela. Tenho ali o quebra-pedra, tenho a cidreira de folha, tenho inúmeras, né? Aí eu também planto minhas frutíferas para mim fazer meus enxertos futuramente. Depois, mais para frente, eu vou estar mostrando para vocês aí como é que são feitos esses enxertos, né? Porque existem 3 técnicas para você clonar uma planta, para você produzir elas em vaso, que é a enxertia, a estarquia e a alporquia, né? Esses 3, e tem agora também uma que eu estou mais atual com ela, que é através da gema. Isso aí, falando assim, pode ser muito técnico, mas futuramente eu vou mostrar na prática para vocês, beleza? Isso aqui é só um vídeo curto para mostrar para vocês como que eu costumo fazer aqui as minhas mudas. Tenho bastante opções, né? Aqui eu tenho algumas sementes, eu tenho aqui um maracujá roxo, eu tenho aqui o cereja, que é um cereja maior, né? Ele se desenvolve através das mudas que eu faço de uma forma mais saudável, mais rápido. Aqui eu tenho o maracujá de comércio, que é esse aqui, que é aquele amarelo que é comumente aí encontrado nos mercados. E tenho aqui a semente da noni. Noni é uma fruta anticancerígena, top de linha, muito boa, né? Você pode estar produzindo aí os chás, né, e os sucos. É uma fruta aí que está bem atual, né? Cientificamente aí tem aí uma comprovação aí que ela ajuda e inibe bastante nos tratamentos de câncer, tanto do homem como da mulher. E aí eu vou estar falando sobre isso, mostrando para vocês aí futuramente. É uma coisa que eu não sou um profissional da saúde, mas tenho bastante conhecimento para que está passando para vocês aí, você está fazendo em casa algumas receitas, alguns chás e assim por diante. E também vou estar mostrando, quando eu falar sobre a noni, eu vou mostrar o que é a noni. Quando eu falar da Europronopis, quando eu falar da graviola e assim por diante, né? Vou estar sempre mostrando aquilo que eu estou falando para que fique bem claro e que quem não conhece, claro, vai passar a conhecer. Quem conhece vai estar aí, né, tirando as suas dúvidas também, para que também possa estar fazendo seus conteúdos aí de uma forma também bem explicativa, para que as pessoas também possam estar bem cientes daquilo que tem de melhor. Beleza? Tenho aqui também, que eu já estou separando aqui, ó. Aqui são mudas de cebolinha que eu transformo elas para plantar, né? Eu vou fazendo elas assim, ó. Aqui ela fica na água por 12 dias. E aí ela pega uma consistência, e aqui eu vou transformar ela dela fininha assim, para aquelas cebolinhas bem grossas. Futuramente também vou mostrar aí para vocês como que se planta e como se cultiva para que ela fique grossa. De uma forma bem bacana, onde vai render bastante aí. E tem também minhas mudinhas de couve. Essas mudinhas aqui, elas já foram pequenininhas algumas vezes, né? Já estou separando algumas aqui para estar plantando, né? Eu tenho algumas já em vaso ali, já bem grandes. Elas são assim, ó. Aqui são mudinhas de couve, que é através da semente. Ela vai enraizando, ela cresce um pouquinho. Daqui eu tiro, coloco nas caixinhas de leite. E depois das caixinhas de leite eu coloco nos saquinhos, né? Vou cultivando até chegar num determinado momento onde eu coloco nos vasos. Também vou estar mostrando para vocês aí como que é que se coloca no vaso. Só uma demonstração rápida. Esses furos que a gente tem no vaso no fundo, ele é bacana, ele é bom para quem coloca assim numa sacada, né, que coloca aquela bandejinha embaixo com areia para não estar aí, né, armazenando água para que causa aí o mosquito da dengue aí, né, de uma forma incorreta. Então eu, como aqui planto no meu terraço, eu uso uma tampa assim, ó, simples. É uma tampa daqueles tipo Marmitex, né?
Você pode comprar ou pode pegar no descartável, faz uma higienização e eu coloco ela no fundo, ó, no fundo do vaso, para que tampe aqueles buraquinhos. Aí quando você coloca a terra, a água ela não vai sair de uma forma rápida, né? Ela vai criar uma umidade bem encharcada no fundo e a terra também vai ficar bem úmida e aí não vai estar dando problema. No caso, se você planta uma couve aqui, por exemplo, né? Essa couve aqui ela vai estar sempre irrigada. Você pode ficar um dia até 2 dias sem molhar ela, que ela não vai sofrer nenhum dano em relação à aguagem, né? Ao quanto você pode molhar ou não. E aí também sabendo também o que pode ser aguado um pouco mais e um pouco menos. Isso aí é só umas dicas técnicas que eu estou passando aí. Futuramente aí eu vou estar colocando aí no canal aí bastante oportunidade para que vocês possam estar sempre atualizando aí, né? Às vezes você tem um vasinho, tem uma plantaçãozinha, tem um quintal onde você planta e às vezes está acontecendo alguma coisa com a sua plantação e aí você não tem aí uma orientação mais técnica para estar desenvolvendo a sua cultura. E tenho certeza aí que vai ser muito útil, muito bacana, né? Eu planto diversas coisas aqui e tenho aí um resultado espetacular. Tenho minhas técnicas pessoais e lógico que sou um estudioso aí de algumas outras técnicas para estar desenvolvendo e repassando aí para as pessoas que não têm essa condição aí de absorver a parte de técnica de estar plantando e colhendo e desfrutando daquilo que a natureza pode dar para a gente, além da terapia, da higiene mental que você faz, com certeza, né, você pode estar cultivando aí um alimento, você pode estar cultivando algumas coisas aí para que você possa estar desfrutando de tudo isso daí. Né? Aquelas couve pequenininha lá que eu falei, olha o tamanho dessas aqui como já estão, ó. Olha essa que linda, maravilhosa. Aí depois desse aqui, eu posso deixar aqui. Ele vai crescer saudável, vai me dar umas folhas bonitas, porém essas folhas elas não vão ser maiores que essas aqui, ó. Elas vai continuar crescendo e vai me produzir essas folhas nesse tamanho. Se eu colocar num tambor maior, por exemplo, que nem esse, essas folhas aqui elas vão ser muito maiores. Mas para mim é o suficiente isso daqui, porque ela fica bem saudável, ela fica bem, né, consistente, tem um princípio ativo ótimo, que é o ferro que ela produz, é o que a gente precisa e é o que a gente olhando para a sua saúde, porque a sua saúde ela é muito mais importante que tudo. O ser humano às vezes dá importância para muitas coisas materiais e esquece da saúde, e sem a saúde você não pode desfrutar das coisas materiais, não é isso? Então aqui César Ribeiro, canal Plantas Verdes, está aqui para ajudar você a desenvolver, até plantar ou consumir algumas coisas que você tem dúvida, né? Futuramente aí eu vou estar falando aí sobre muitas enfermidades aí que vou estar mostrando. Vou mostrar como se planta, como se cultiva e como se faz o suco ou chá, para que vocês possam estar aí melhorando muito a sua saúde aí. Coisas como partes cardíacas, né? Às vezes as pessoas têm uma ferida, às vezes tem gripe, tosse, né? Resfriado, febre, né? Tem a insônia, agonia, palpitação, às vezes tem alguns fluxos, né? Menstrual em excesso. Isso aí tem tudo uma maneira bacana de amenizar tudo isso daí, né? Às vezes pode até ser curado, pode se sofrer menos, e aí você tem nas plantas. As plantas elas têm resposta para tudo, né? E a gente só não conhece. E o que eu sei e o que eu conheço, eu vou passar para vocês. Pode ter certeza. Existem muitas coisas que as pessoas gostam ou gostariam, né, de saber. Pode ser que o que eu faça, o que eu fale, vocês já sabem, mas vai ser muito útil para muitas pessoas que não sabem ainda. E aí as infecções no seu corpo, às vezes você é um atleta, um esportista, faz academia, quer
perder peso, quer ganhar mais massa muscular, quer um pouco mais de energia, tudo isso aí está nas plantas. E o que eu sei, eu vou passar para vocês, beleza? Vou mostrar como se planta, como se cultiva, como se colhe e vou mostrar também para vocês como se faz o chá. Um chá consociado, um chá combinado com algumas ervas para atingir aquele teu objetivo, aquele que você precisa e necessita para o seu corpo, para o seu organismo e para a sua vida ficar muito melhor. Beleza? Vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu tenho aqui uma tesoura, que é uma ferramenta básica. Eu faço aqui um corte pela tampa, assim, tirando essa parte de cima. Olha só, simples e fácil. E aqui eu já tenho o meu vaso, né? Já tenho a minha caixinha para estar colocando aqui a minha terra já nutrida e colocar a semente para estar fazendo aí uma muda muito bacana, muito legal. Aqui nela eu faço sempre 2 furos de um lado e 2 furos do outro. Por quê? E acima, 3 dedos acima da base. Porque se você fizer 3 dedos assim acima da base, você faz o furo aqui em cima, a água que você coloca, ela vai ficar armazenada aqui na parte de baixo. E essa água que fica armazenada aqui é a água que uma hora ou outra que você não esteja por perto, ou passa um dia, até 2 dias sem molhar, ela vai fazer o efeito de reservatório, como se fosse um lençol freático, como eu tenho dito aí, para estar irrigando essa muda, para que ela continue crescendo saudável e forte, beleza? Com as 2 pontas da tesoura, eu só faço ali uma medida básica, a olho mesmo, e faço o furo. É só empurrar as 2 pontas. Tendo sempre cuidado, né? Não deixar que a criança faça isso, porque é muito perigoso. E na hora que você coloque a mão atrás, você dosar aqui a forma que você quer fazer o furo. E automaticamente você já tem os 2 furos, com um espaço da base até os furos, para que essa água ela se armazene aqui e faça a terra ficar sempre úmida, sempre hidratada, para que a muda seja uma muda de qualidade. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, né? É só introduzir as 2 pontas, fazer os 2 furos, e assim você tem mais 2 furos, 2 desse lado e 2 desse lado. Você tem uma caixinha que possivelmente iria jogar fora. Você tem essa proteção solar aqui, que é uma proteção bacana, muito legal, que é o que dá qualidade ao leite aí de ficar nas prateleiras. E você tem aqui uma drenagem do excesso da água, se caso ela ultrapassar essa distância. Se ela não tivesse os furos, essa água ela com certeza iria ser armazenada lá em cima e com certeza ia apodrecer as raízes, não deixando que a muda crescesse. Sendo assim dessa forma, a água ela reserva aqui e o excesso sai pelos furinhos, beleza? Agora eu vou estar colocando dentro dessa caixinha aquilo que eu chamo de uma compostagem própria, que é aquela que você faz aí na sua horta, no seu quintal, no seu sítio, na tua fazenda, na tua área de serviço, onde você vai plantar alguma coisa, você tem aí como desenvolver uma terra de qualidade para estar colocando aqui. Eu vou estar mostrando para vocês como que eu coloco, beleza? Aqui eu tenho mais algumas outras caixinhas que eu vou também estar fazendo aí, com certeza, algumas outras plantações no decorrer aí do tempo do canal. Vou colocando ali, mostrando para vocês o que eu estou plantando. E com o tempo vou mostrar para vocês a semente que foi colocada, ela se germinando e produzindo uma muda e crescendo, beleza? Então eu vou deixar minha tesoura aqui de lado. Aqui na parte do fundo, eu costumo, como vai ficar cheio de água, ou mais úmido, numa parte mais úmida, eu costumo colocar
um punhado de areia. Areia de construção, que você compra aí nos atacadistas ou nos depósitos de materiais de construção. Beleza? Você pode estar colocando um punhado só para forrar a parte de baixo. Não muita, ela vai ficar assim, né? É uma areia onde ela vai fazer uma oxigenação dessa água, não deixando ela apodrecer, para que esteja irrigando a sua muda. Como eu também falei, eu já tenho aqui uma terra pronta com uma compostagem, que é uma terra de fundo que eu falo, porque é aquela lá que vai futuramente passar os nutrientes que a planta precisa. Então eu vou estar colocando um punhado dessa terra. Percebe aqui que aqui tem raízes, tem pedacinhos de madeira, né? Tem algumas folhas. Isso tudo aqui vai servir, né? Futuramente aqui ela vai se decompor, vai virar matéria orgânica e vai estar fazendo aí nutrientes aí para sua planta futuramente. Feito isso, uma porçãozinha de areia, uma porção daquela compostagem que você faz na sua composteira, que ela já fica ali quase que pronta para estar colocando uma muda ou até mesmo nas plantas grandes. E aí eu vou colocar um punhado da terra que eu já tenho pronta da minha composteira, já misturado com areia também, para que essa muda, quando cresça, ela produza um efeito maior das raízes, dá uma batidinha para estar acomodando melhor, não soca muito, porque senão fica muito compacta e aí acaba prejudicando um pouco as raízes. Porque a raiz ela gosta de uma terra mais fofa, para que ela se desenvolva mais fácil, não precisa fazer força para se desenvolver. Vou usar esse saco aqui para colocar uma... Aqui eu tenho uma outra terra, na qual ela já tem humus, já tem esterco, já tem minhoca. Inclusive, eu só colocar que vocês vão ver que ela tem a minhoca. Olha só. Né? É sempre importante colocar uma ou duas minhocas na sua caixinha. Por quê? Porque ela também vai fazer a limpeza dessa terra e nos dejetos da própria minhoca que sai o humus, que é um dos melhores estercos que existe para estar colocando aí para a formação de uma muda saudável. Beleza? Então nós vamos estar colocando essa minhoca aqui dentro e vamos estar aqui procurando uma outra qualquer, porque a minhoca, ela mesmo não tendo uma outra para fazer aí, né, a propagação da mesma, ela se transforma, ela é uma hermafrodita, né, ela consegue se transformar. Mas como eu tenho mais uma aqui, eu vou deixar as duas, beleza? Então nós temos aqui já uma caixinha pronta para colocar uma semente. Não enche muito, porque quando você enche muito, vai molhar, a terra ela vai caindo, ela vai saindo. Então deixa sempre uma beiradinha para que essa terra não caia quando você estiver molhando. Beleza? Eu vou estar colocando ela aqui. E vou pegar, eu acho que hoje eu vou plantar aqui umas sementes de noni. Noni, como eu expliquei, é uma fruta anticancerígena. Ela tem aí um princípio ativo espetacular aí para estar auxiliando no seu tratamento. Lembrando que é sempre importante você ter um acompanhamento médico para qualquer enfermidade que você tenha no seu corpo, no seu organismo. Passe sempre pelo médico, fique sempre sabendo o que você precisa e o que você tem que fazer em relação à sua saúde. Nunca deixe os seus princípios de um exame convencional ou passando pelo médico e ter um tratamento convencional. Isso aqui que eu falo para as pessoas, das ervas, né, dos legumes, das raízes, das frutas, é simplesmente um complemento, né, daquilo que você está tratando. Aqui plantar
é uma maneira de você ter uma terapia, de ter uma oxigenação no seu organismo, para que algum tipo de doença não venha aparecer, e se aparecer e tiver, você tenha um tratamento melhor. E nunca deixando de estar procurando um médico caso você tenha algum problema de saúde, né? Eu planto saúde, porém a gente não pode deixar de lado os tratamentos convencionais. E aqui eu vou estar colocando 2 sementes de noni, que é essa fruta aí que tem aí um auxílio muito grande aí nos tratamentos de câncer. Beleza? Eu tenho aqui ela já preparada, né? Eu já tirei de uma fruta que eu cultivo. Ela está prontinha já para ser plantada, ela já está aparentemente desidratada um pouco, para que ela fique seca e absorve os nutrientes da terra para que ela possa estar germinando. Beleza? Então eu vou escolher 2. Existem umas mais chatinhas, bem fininhas, que essas possivelmente vai demorar mais para germinar. Elas vão germinar, mas elas vão demorar mais. E existem umas, que nem essa aqui, por exemplo, mais gordinhas. Essas, elas não duram muito tempo para estar germinando. Então eu vou estar escolhendo aqui 2 boas, que eu acho aparentemente que seja, e vou estar colocando na minha terra. Né? Você pode estar colocando 2 até 3, uma de cada lado, fazendo um triângulo, para que possa estar germinando de uma forma bacana. Eu tenho aqui já plantado, e agora eu vou apenas com um pouquinho de areia, eu junto com um pouquinho de terra, faço uma mexidinha mais ou menos e espalho por cima das sementes, só para cobrir elas levemente. Não precisa muito, não precisa bater, apertar, nem nada. Você cobriu um pouquinho de areia de construção com um pouquinho de terra, você tem já pronto aí a sua caixinha vaso, ou vaso caixinha, que é uma qualidade aqui do canal. César Ribeiro, canal Plantas Verdes, porque tem muita gente que joga fora e às vezes está procurando aí um vaso, vai comprar um vasinho aí, vai pagar R$10, R$15 em um vasinho, ou naqueles menores, é um preço melhor, mas vai ter que estar comprando. E aqui você não precisa comprar. Se você não quer encher a caixinha inteira, quer ter uma caixinha menor, você tem 2 formas de fazer e aproveitar melhor. Com a tampinha, que aqui vai uma tampinha, você coloca a tampinha e corta ela no meio. Com a tampinha aqui, você vai inverter, vai fazer 2 vasinhos menores. Então de uma caixinha você pode fazer 2. E de uma grande, né? Aqui como a noni é uma planta de um porte maior, então a muda dela também, quando você vai transplantar, ela tem que ser maior. E para não estar mexendo com ela, tu faz na caixinha inteira. Vai ficar sempre bonita. Vai ter um porte de uma caixinha vaso grande, bem legal, bem bacana. E aí você vai ter uma muda que vai crescer aqui, vai germinar. E você vai cultivar ela até mais ou menos uns 50, 60 centímetros. Quando ela estiver bem encorpada, você vai cortar a caixinha e vai estar plantando ela com essa quantidade de terra toda aqui. Você faz, vamos se dizer que aqui seja o vaso que você vai plantar. Você vai fazer um furo, né? Vamos fazer um buraco no meio. Aqui a tua muda já pronta para ser transplantada, crescida, você vai cortar a caixinha, essa terra ela vai ser colocada aqui no meio, colocada a terra em volta, e aí você vai estar cultivando para que forme uma árvore, de uma qualidade top de linha.
não pode descartar essa terra que está com a muda, porque é essa terra aqui que deu vida para ela. É dessa terra aqui que ela vai continuar crescendo e formando as suas raízes ciliares no vaso, beleza? Se for plantar na terra, você pode até tirar a terra e tranquilo, se for plantar no chão. Mas no vaso você tem que utilizar essa terra no meio do vaso, beleza? Agora quero dizer para vocês que todas essas pequenas técnicazinhas aí é para aproveitar. Uma caixinha dessa aqui na natureza aí vai durar 10 anos para se descompor, porque ela é plástica, né? Ela tem uma qualidade boa pra caramba, né? E ela até para pegar fogo ela não pega em total, ela não consome, ela não vira cinza. Ela pega fogo, porém ela não se desfaz. E na natureza aí vai durar muitos anos aí, né? Fazendo a degradação aí da própria natureza. E você fazendo dessa forma aí você tem aí inúmeras vantagens aí utilizando ou reutilizando ela, para que você possa ter aí um vasinho. Pode usá-la até várias vezes, dependendo da muda que você planta, você não precisa rasgar ela. Mas na maioria das vezes é bom plantar sempre com a terra que tem aí dentro. Tenho algumas já plantadas, que é muito bacana, muito legal aí, né? E esse vídeo aqui teve algumas partes, espero que vocês tenham entendido aí, né? Eu vou estar marcando aqui, é sempre bom uma canetinha para estar marcando o que você plantou dentro, o dia, para que você acompanhe aí o crescimento aí da tua muda e ver se está dentro de um prazo bacana aí, beleza? Você tem aí uns adesivos também em branco, você pode estar escrevendo no adesivo que você plantou, a data, e está colando na caixinha. Ele adere fácil e é bem legal de você ter um controle para não estar se misturando a outras mudas aí que você não vai ficar sabendo o que tem dentro. É sempre importante marcar o que tem dentro que você plantou e o dia, para que você tenha aí uma quantidade de dias o suficiente aí para estar germinando, para que você fique sabendo quantos dias demora para germinar e crescer. Beleza? Quero agradecer muito aí a sua presença, você que ficou até o final aí. Eu quero deixar aqui o meu simples e humilde abraço para que você possa ter tudo de bom na sua vida, para que Deus abençoe a sua casa, seu lar, e a sua família e você pessoalmente, beleza? Que você tenha aí dias melhores sempre e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.